Você já parou para pensar que o Novo Testamento guarda histórias, detalhes e curiosidades que muitas pessoas nunca perceberam ao ler a Bíblia? Alguns versículos parecem simples, mas escondem informações surpreendentes. Existem fatos curiosos como o menor versículo da Bíblia, o único milagre repetido nos 4 evangelhos, o discípulo que andou sobre as águas, e até um jovem que fugiu nu durante a prisão de Jesus. Hoje você vai descobrir curiosidades fascinantes sobre o Novo Testamento que podem transformar a forma como você lê a palavra de Deus. Fique até o final, porque algumas dessas curiosidades são realmente impressionantes. O menor versículo da Bíblia. Você sabia que o menor versículo de toda a Bíblia está no Novo Testamento? Ele está em Evangelho de João 11:35. O versículo diz simplesmente: Jesus chorou. Mesmo sendo extremamente curto, ele revela algo muito profundo. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, demonstrou emoções humanas. Esse versículo aparece no momento em que Jesus vê o sofrimento das pessoas pela morte de Lázaro. Isso mostra o amor e a compaixão de Cristo. 2. O único milagre presente nos 4 evangelhos. Existe um milagre de Jesus que aparece em todos os 4 evangelhos. Ele é narrado em Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Esse milagre é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse milagre mostra o poder de Deus e também ensina sobre fé e provisão divina. O fato de aparecer nos 4 evangelhos mostra a importância desse acontecimento. 3. Pedro andou sobre as águas. Muitas pessoas lembram que Jesus andou sobre as águas. Mas existe um detalhe curioso. Um discípulo também caminhou sobre o mar. Esse discípulo foi Pedro. A história está no Evangelho de Mateus 14:29. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando ele começou a duvidar, começou a afundar. Essa passagem ensina algo muito poderoso. A fé nos mantém firmes, mas a dúvida pode nos fazer afundar. 4. O discípulo mais novo. Entre os discípulos de Jesus, acredita-se que o mais jovem era João. Ele também é conhecido como discípulo amado. João foi autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo Evangelho de João, Primeira Epístola de João, Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que, segundo a tradição, não morreu martirizado. 5. O jovem que fugiu nu. Essa é uma das curiosidades mais estranhas do Novo Testamento. Durante a prisão de Jesus no Getsêmani, aparece um jovem misterioso. A história está em Evangelho de Marcos 14:51-52. O texto diz que o jovem estava apenas com um lençol. Quando os soldados tentaram segurá-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. Muitos estudiosos acreditam que esse jovem poderia ser o próprio autor do Evangelho, Marcos. Mas a Bíblia não confirma isso diretamente. 6. Jesus escreveu apenas uma vez na Bíblia. Existe um momento no Novo Testamento em que Jesus escreve algo no chão. Isso acontece no episódio da mulher adúltera. Essa história aparece em Evangelho de João 8:06. O texto diz que Jesus escreveu no chão com o dedo. Curiosamente, a Bíblia não revela o que ele escreveu. Esse detalhe gera muitas discussões entre estudiosos até hoje. 7. O Novo Testamento foi escrito em grego. Uma curiosidade histórica importante é que o Novo Testamento foi escrito principalmente em grego koiné. Esse era o idioma mais comum no mundo mediterrâneo na época. Isso ajudou a mensagem do Evangelho a se espalhar rapidamente pelo mundo antigo. 8. O livro mais curto do Novo Testamento. O menor livro do Novo Testamento é a Segunda Epístola de João. Ele possui apenas 13 versículos. Mesmo sendo curto, ele traz ensinamentos importantes sobre verdade, amor e fidelidade a Deus. 9. Jesus tinha irmãos. Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia menciona que Jesus tinha irmãos. Isso aparece no Evangelho de Mateus 13:55-56. O texto menciona nomes como Tiago, José, Simão, Judas. Também fala que Jesus tinha irmãs, embora não mencione seus nomes. 10. Jesus realizou cerca de 37 milagres. Nos evangelhos existem cerca de 37 milagres registrados de Jesus. Eles incluem curas, expulsão de demônios, domínio sobre a natureza, ressurreição de mortos. Esses milagres aparecem nos livros Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Mas o próprio Evangelho diz que Jesus fez muito mais do que foi registrado. 11. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha muito mais seguidores. Embora Jesus tenha escolhido 12 apóstolos, havia muitos outros discípulos.
Por exemplo, em Evangelho de Lucas 10:1, Jesus envia 72 discípulos para pregar. Isso mostra que o grupo de seguidores de Jesus era bem maior do que apenas os 12 apóstolos. 12. O apóstolo Paulo não foi um dos 12. Muitas pessoas pensam que Paulo de Tarso era um dos 12 apóstolos. Mas isso não é verdade. Paulo se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Sua conversão aconteceu no caminho para Damasco, narrada no Atos dos Apóstolos 9. Depois disso, ele se tornou um dos maiores missionários do cristianismo. 13. Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. Grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Entre eles estão Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Suas cartas orientavam as primeiras igrejas cristãs. 14. O Novo Testamento tem 27 livros. O Novo Testamento é formado por 27 livros. Eles se dividem em 4 evangelhos, um livro histórico, 21 cartas, um livro profético. O livro profético é o Apocalipse, escrito por João. 15. Jesus contou mais de 30 parábolas. Jesus ensinava frequentemente através de parábolas. Parábolas são histórias simples usadas para ensinar verdades espirituais. Algumas das mais conhecidas são Parábola do Filho Pródigo, Parábola do Bom Samaritano, Parábola do Semeador. Essas histórias aparecem principalmente nos evangelhos de Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. 16. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. A Bíblia mostra que Jesus iniciou seu ministério público aproximadamente aos 30 anos. Essa informação aparece em Evangelho de Lucas 3:23. Seu ministério durou cerca de 3 anos. Mesmo em pouco tempo ele mudou a história da humanidade. 17. O nome Jesus significa Deus salva. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua. Esse nome significa o Senhor salva ou Deus é salvação. Esse significado aparece na explicação dada no Evangelho de Mateus 1:21. O Novo Testamento é cheio de detalhes, histórias e curiosidades incríveis. Cada versículo revela algo sobre a vida de Jesus, os apóstolos e o início do cristianismo. E quanto mais estudamos a Bíblia, mais percebemos que ela possui profundidade e ensinamentos que podem transformar nossas vidas.